A partir deste momento, vamos dar início a mais uma série intitulada ao tema Heresias Escatológicas. Mantenha-se ligado até ao fim. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Heresia escatológica número 2. O tempo acabou. Muitos atualmente dizem que o tempo acabou. Mas a frase "o tempo acabou" nem sequer se encontra na Sagrada Escritura. E a verdade é que o tempo continua sempre a andar e sem parar, e somente Deus tem poder para parar o tempo. Ou seja, somente Ele poderia parar o tempo se Ele quisesse. Porém, não existe profecia alguma em relação a que o tempo um dia irá se acabar. E o pai da mentira é o diabo. João, capítulo 8, versículo 44, nos diz: vós tendes por pai ao diabo, e satisfazeis os seus desejos, porque quando ele fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E em Apocalipse 21:8 nos diz que de fora ficarão os mentirosos. Em Apocalipse 22:15 nos diz que de fora ficará todo aquele que ama e o que comete a mentira. E se fôssemos a aplicar esta teoria de que o tempo acabou a eventos escatológicos como a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, então Jesus teria voltado e não teria arrebatado ninguém. Ele teria voltado invisivelmente, ninguém teria visto e não teria arrebatado ninguém. Ou nem sequer Jesus teria vindo. E assim não teria cumprido a sua promessa de vir arrebatar a sua igreja. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E se Jesus tivesse voltado e não tivesse levado ninguém para o céu, ou se ele nem sequer tivesse voltado, e nós estivéssemos a afirmar que o tempo acabou, aí estaríamos a servir a um Deus mentiroso, ou a fazer de Jesus um Jesus mentiroso, que promete e não cumpre. Mas a palavra de Deus nos diz em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria? Ou falaria ele e não o cumpriria? E em Romanos 3:4 nos diz que de modo nenhum seja sempre todo o homem mentiroso e Deus verdadeiro, para que venças quando falares e sejas justificado. E em Hebreus 6:18 nos diz que é impossível que Deus minta. Pode-se dizer que o tempo acabou quando alguém morre e após a sua morte desce à sepultura, pois aí o tempo para esses se acabou de vida aqui na terra. Igualmente, só poderemos dizer que o tempo para a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja já se acabou quando formos arrebatados por Ele e estivermos com Ele lá na glória. E saber que para os que foram deixados para trás, por não estarem preparados para subir e nem vivendo uma vida de total santidade, o tempo já se acabou e não foram arrebatados.